Olá, eu sou Eros Divino e eu estou falando aqui do estado do Amazonas. E hoje eu estou aqui para contar uma de nossas histórias tradicionais, que se ouve muito no Médio Solimões, lá perto do município de Tefé, que já foi um município grandioso por áreas geográficas. E que até hoje as histórias sobre cidades encantadas são repassadas. Cidades encantadas sobre botos. Muito bem, então eu vou começar a minha viagem contando essa história aqui no canal do professor Paulo Maués Correia. Espero que todos apreciem. Bem, o Curumim cresceu ouvindo histórias sobre cidades encantadas, contadas pelo pai, pelo avô, e por isso ele findou acreditando que as cidades existiam de verdade, que no fundo do rio existia uma cidade encantada para onde os botos levam todos aqueles que são encantados. E por fim, as pessoas vão até lá, conhecem a cidade e depois começam as narrativas pelos beiradões de que a tal cidade existe realmente. Muito bem. Um dia o Curumim foi dormir. Só era Curumim. Era Curumim de manhã, Curumim de tarde, Curumim de noite. Ele só era conhecido como Curumim, assim o chamavam. Aí ele dormiu e teve um sonho. Ele sonhou que ele estava na beira da praia. E de repente apareceu um boto. Um boto saiu de dentro do rio e veio falar com ele. Só que ele não ficou assustado. Sabe por quê? Porque o boto não o chamou de Curumim. O boto falou o nome próprio dele. Por causa disso, o Curumim se sentiu importante, porque o boto disse o nome dele, Fulano. Aí o boto perguntou: Oi, tudo bem? Eu vim aqui te fazer um convite. Você quer conhecer a minha cidade encantada? Vejam só, né? E como ele acreditava nas histórias que o pai e o avô contavam, ele nem pensou duas vezes e disse: Eu quero, eu quero. Sabe por quê? Porque tudo que os adultos falam para as crianças no interior, as crianças acreditam. Porque pai, avô, avó não mente. Para a criança, tudo é verdade. As crianças são inocentes por causa disso e eles acreditam. Muito bem. E o boto disse: então faça o seguinte: na próxima noite, durma mais cedo, que aí eu venho te buscar. Aí pronto, o sonho acabou e de repente ele acordou. Olha, ele acordou e voltou para o dia dele, para as atividades deles normais do dia a dia. Tomou café, foi para a escola, voltou, almoçou, fez as tarefas da escola, enfim. Quando começou a chegar 18 horas, o início da tarde, aliás, o início da noite, né, o final da tarde, ele começou a lembrar do boto. E logo ele começou a se arrumar para dormir. Aí a mãe dele começou a observar que ele estava indo dormir muito cedo. Quando deu às 19 horas, o garoto deitou, que chamavam de curumim, né? Curumim para cá e para lá. Ele se deitou e a mãe foi atrás perguntar o porquê que ele estava deitando tão cedo. Em geral, ele só dormia depois das 20 horas. Aí ele teve que inventar uma história qualquer para poder convencer a mãe. Ele disse que estava com dor de barriga, não estava se sentindo bem, a mãe acreditou e tudo bem, deixa o menino deitar. E não é que ele começou a sonhar, ele começou a sonhar. Ele estava na beira da praia, na beira do rio, e logo o boto apareceu. E o boto foi logo dizendo para ele: muito bem, você veio, e eu também vim.
E o boto disse: hoje nós vamos até a minha cidade, no fundo do rio. Aí o curumim ficou logo preocupado: mas meu senhor, como é que eu vou fazer? Porque eu não sei respirar dentro da água, eu não consigo. Aí o boto disse: calma, deixa comigo que eu cuido disso. Aí ele disse: faz o seguinte, deite na beira do rio e comece a dormir. Aí ele disse: mas de novo, eu já estou dormindo, isso aqui é um sonho. Aí o boto disse: faça o que eu estou pedindo. Então ele resolveu obedecer. O boto o tratava com muito afeto, com muito carinho. Aí ele deitou e logo começou a dormir. E logo ele abriu os olhos e percebeu que já estava com o boto no fundo do rio, lá no fundo mesmo, vendo tudo como era. Os peixes, a escuridão, os barcos que já afundaram, os pedaços de barranco que caíram. Enfim, eles foram vendo um cenário que ele imaginava que existia. Tudo bem, até aí tudo bem. Aí de repente o boto disse que eles iam boiar. E boiaram. Quando eles boiaram, eles estavam tipo numa entrada de um lago. E na entrada do lago tinha algumas índias, umas 3 índias, meninas, cunhantães. Aí o boto disse: vai lá com essas cunhantães e diz para ela para onde nós estamos indo. Aí ele olhou assim e disse: tá bom. Quando ele chegou lá, elas cumprimentaram e disseram: oi, tudo bem? Ele disse: tudo bem. Aí ela perguntou: para onde vocês vão? Aí ele disse: eu estou indo junto com o boto para a cidade dele. Aí elas disseram: ah, sim, muito bem. Aí perto tinha um tronco de pau assim imenso que estava caindo dentro do rio. Aí elas disseram: faça o seguinte, suba naquele pau, deite e durma. Nisso o boto amigo dele estava chegando perto deles. Aí ele perguntou: elas estão pedindo para eu deitar e dormir de novo? E o boto disse: calma, não te espanta, não reclama, faz o que elas estão pedindo. E o boto começou a explicar para ele: tudo isso faz parte do procedimento para a gente chegar na cidade e para que você continue respirando no fundo do rio. Aí ele: ah, tá, então tá bom. Aí ele pegou, subiu no pau, deitou e começou a dormir. Só que tem um detalhe: esse pau não era um tronco de árvore, como outro qualquer que cai no rio e sai sendo levado pelas águas. Esse pau era a cobra grande, a boiúna. Só ela é capaz de transformar os escolhidos, de transportar os escolhidos pelo boto até o fundo do rio, na entrada da cidade. Porque a boiúna é a guardiã dessa entrada. Não tem como chegar lá se não for através da boiúna, junto com o boto. Viram? Aí eles chegaram na entrada da cidade, a boiúna deixou ele e foi embora. Aí o boto acordou ele e disse para ele acordar: ei, ei, fulano, acorda, nós chegamos. Quando ele abriu os olhos dele saltaram, porque ele logo viu a cidade do boto no fundo do rio. E para chegar, tinha uma grande escadaria muito alta. Eles precisavam subir para chegar até lá. E ele já começou a observar a imponência da cidade através da escada. Toda feita de ouro, de prata, cravejada com pedras preciosas, diamantes, esmeraldas. Ele ficou encantado com o que estava vendo e não acreditava. E lá em cima ele já conseguia ver como era o telhado das casas. Todas as casas também não eram igual às casas que ele conhecia dos beiradões. Elas até pareciam um pouco, tinham portas, tinham janelas, porém, essas casas eram transparentes, como se fossem aquários. E dentro desses aquários moravam os peixes, todos os tipos de peixes.
Aí ele sempre feliz, alegre, olhando, arregalado. E o Boto disse: está ouvindo? Eles começaram a ouvir uma música. Estavam tocando uma música na cidade. Ele ouvia som de tambor, ele ouvia pandeiro, ele ouvia violão e até piano. E quando eles chegaram finalmente no último degrau para avistar a praça da cidade, ele avistou um castelo fantástico que ele nunca tinha visto em toda a vida dele. E esse castelo era muito parecido com as casas que existem hoje no centro de Manaus, que ficaram representando uma época fantástica. Se parecia com os palacetes dos barões da borracha, colunas gregas, fachadas, porém, tudo feito de ouro, prata, diamantes e cristais. Tudo reluzia, muita luz, muita iluminação, mas não tinha um poste sequer. Mas tudo estava iluminado. Ele não sabia se era dia ou se era noite. Ele não sabia mais de nada. Ele estava totalmente encantado. E eles chegaram na cidade. E lá estava a multidão de botos. Botos de todo jeito, de todos os tamanhos. Tanto botos vermelhos, quanto botos tucuxis. Ele entrou e foi muito bem recepcionado. Todos falavam com ele, todos queriam tocar nele. E ele ficou encantado. Os botos disseram logo: poxa, que bom que você veio, seja bem-vindo à nossa festa. E realmente, a orquestra estava no salão repleto de botos. E ele começou também a dançar com os botos. Foi aquela alegria. As mesas repletas de alimentos de festa. Doces, bolos, tortas, todo tipo de comida para festa. Tinha também as bebidas de época, né? Bebidas que ele podia tomar. Sucos de frutas. Não tinha nada feito de peixe. Era um outro tipo de alimento. Nada ali era feito de peixe. Então ele ficou encantado. De repente até tinha uma botinha vermelhinha querendo namorar com ele. Ela se encantou por ele, loirinha, olhos azuis. E ele ficou já temeroso. A botinha chegou para ele e disse que gostou muito dele e queria dançar com ele. Aí, como ele era curumim, criança, ele ficou meio assim, né? Ele era muito criança, então ele achou que a botinha estava muito enxerida pro lado dele. Aí tá. Ele começou a pensar: poxa, muito bonito, tudo lindo, mas que horas que nós vamos voltar para casa, né? Ele foi logo lá com o amigo Boto dele, que estava lá festejando com os outros botos, e perguntou: ei, seu Boto, que horas que a gente vai para casa? Daí o Boto disse: calma, deixa a festa acabar, vamos aproveitar. Quando a festa acabar, a gente vai para casa. Aí tá bom então. Aí ele continuou dançando e a botinha já querendo todo tempo abraçar ele, querendo beijar ele. E ele assustado, disse: poxa vida, afasta um pouco. E ela, aquele grude, ela disse: eu gostei tanto de ti, fica aqui com a gente, mora aqui com a gente nessa cidade. Tá tão legal, você é tão legal. Ele disse: não, eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ir para casa com a minha mãe, com o meu pai, eu estudo. Amanhã eu vou estudar quando eu acordar. Ela disse: mas você não está dormindo. Ele disse: eu estou dormindo sim. Não, não tá. Isso aqui tudo é real. Ela mostrou a mesa, né, repletas de doce, de comida. Olha, come um docinho desse. E ele comeu. Não era para ele ter comido. Dizem que a gente não pode comer nem beber as comidas da cidade. Não sei porquê, mas não pode. Aí, ele começou a ficar preocupado porque parecia que as horas não estavam passando. Ele pegou e correu lá com o Boto e disse: escuta, vamos para casa, está na hora. Aí ele disse: mas a festa ainda não acabou. A festa continua, vamos aproveitar a festa. Ele disse: meu Deus do céu. Ele começou a ficar preocupado, ele começou a dar aquela dor de barriga, aquele aperto no peito. Eu digo: meu Deus do céu. Eu quero... Aí ele começou com aquela...
aquele querer de criança, né? Poxa, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero ir para casa. Ele começou a ficar nervoso. E ele resolveu falar com outros botos e disse: escuta, quando é que essa festa acaba? Aí um boto chegou para ele e disse: escuta, essa festa não vai acabar. Não, ela vai acabar. O meu amigo boto disse que vai acabar. Aí o boto olhou para um lado e para o outro e disse: escuta, essa festa não acaba. Não vai amanhecer. Não vai anoitecer. Quando eu vim para cá, quando me trouxeram, eu também achava que ia acabar e eu ia embora. Mas aí eu comi, bebi, fui ficando. E eles me transformaram em boto. Hoje eu sou um boto. Mas eu já fui um curumim como você. Aí ele tomou um susto. O quê? Isso. Você vai ser transformado em boto. Você vai ficar aqui para sempre. Ele ficou num estado assim deplorável e disse: não, não quero ser boto não, quero ir embora para casa. E a botinha que estava perto disse: não, fica aqui, vai ser legal, fica com a gente, vai ser tão bom, fica, tá bom? Disse: não, eu quero ir embora para casa. Aí ele já queria chorar. Ele queria chorar. Ficou desesperado. Não. Aí a botinha disse: calma, calma que vai dar tudo certo. Tu vai ficar com a gente, tu vai ser um de nós. Ele disse: não, eu não quero. Eu não quero. Ele começou a se desesperar tanto que ele começou a gritar. E gritava mesmo. Nisso a mãe dele puxa o pé dele. Ela puxou o pé dele. A mãe dele. A mãe dele acordou ele do sonho. E ela disse: tu tá ficando doido, menino? Tá gritando, falando o nome de boto, tu tá ficando doido, menino. A mãe dele chamava ele de menino, mas às vezes de curumim também. Ele disse: não, mamãe. Quando ele viu que estava dentro da casa dele, na casinha dele, na beira do rio, ele ficou feliz e pulou na mãe dele, agarrou a mãe dele, ficou grudado nela, parecia um bebê de colo, tamanho menino já de 8, 9 anos. Tamanho curumim, né? Aí a mãe dele disse: eu vou te dar uma pisa para tu acabar com isso. Tu vai já cuidar de vestir tua roupa e vai para a escola. Porque tu tá atrasado, curumim. Ele disse: tá bom, mãe, eu já vou, já vou. Daí beijou a mãe dele e estava muito feliz, né? Acabou o sonho, era só um sonho. Sossegou o coração dele, a barriga também. Deu aquele alívio. Mas ele ficou encantado com a cidade. Assim. Aí ele foi se arrumar, se agitar, se aciou o rosto com a água da cuia, se preparou todo, se arrumou. Só faltava calçar o sapato dele. Era conga. Ele usava uma conga azul com as beiras do solado branco. Quem lembra da conga, né? Aí ele começou a procurar a conga dele e não achava, e olhava para um canto e para o outro. Aí ele viu atrás da porta a conga aparecendo, a porta que dava para a saída da cozinha, que dava para ver o rio. Aí ele chegou lá e puxou a porta e a conga estava lá, só que ele teve um susto. Do lado da conga dele tinha um pratinho de ouro, cheio de doces e fatias de bolo. O menino entrou em pânico. De repente abriu-se uma dimensão aqui na cabeça dele que ele ficou desesperado. Aí ele olhou assim pela janela, perto da porta. Ele viu a botinha na beira do barranco dando tchau para ele, jogando um beijo. E ela pulou dentro do rio. Esse menino saiu correndo. Tiveram que pegar ele. E ele ficou desnorteado. E ele nunca mais foi o mesmo curumim. Nunca mais. Ele perdeu todo o equilíbrio dele. O equilíbrio mental e emocional. Será que foi um sonho? E aí? Alguém quer conhecer a cidade encantada do Boto?